amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente com você nesse programa já, vamos dizer, tradicional desse momento, porque nós estamos nesse canal há 10 anos, todo sábado às 8h30, falando para você princípios que possam fazer de você um abençoado, um vencedor, um homem cheio de esperança e fé. Eu quero, antes de tudo, convidar você que está me assistindo nesse momento para um evento que vai acontecer hoje, às 3h da tarde, na sede da nossa igreja Maranata. O endereço está aparecendo aí na Tijuca, às 3h. Cuidando da saúde ao longo da vida, com um bom preletor, um geriatra formidável, um cardiologista de mão cheia, Dr. Bruno Ganimi. Ele vai estar 3h da tarde, na Tijuca, dando uma palestra para você, coisas importantes que você precisa tomar conta do ponto de vista de como é que se trata bem do rim, do coração, da pressão, dos vasos sanguíneos, em suma, como é que se cuida da saúde ao longo da vida. A palestra é gratuita, de graça, você pode vir e você vai ser bem recebido, ninguém vai te pedir nada, pelo contrário, você entra, senta e participa e assiste a palestra. É um presente que nós queremos oferecer para você melhorar do ponto de vista de saúde. Rua Conde de Bonfim, 229, Tijuca, hoje, 3h da tarde, venha cuidando da saúde ao longo da vida. O programa de hoje está repleto de boas notícias para você. Notícias de gente abençoada e que foram entrevistadas pela Claudete. E logo em seguida, eu quero trazer para você uma palavra sobre alguns princípios para a gente ter uma vida bem-sucedida, bem equilibrada e bem harmoniosa. O programa Louvor e Mensagem está começando e você pode chamar alguém para participar desse programa também. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu tenho a alegria de receber a Wandelice Cruz. Ela é professora de História e nós vamos estar falando sobre a importância do ensino de Jesus para o jovem, para a criança e também conhecendo um pouco do testemunho dela. Tudo bem, Wandelice? Tudo bem, Claudete. Prazer estar aqui com você no programa da Maranata. Que bom. Wandelice, para o nosso público conhecer um pouquinho melhor você é professora de História, mas você também é pós-graduada? Sim, eu sou pós-graduada em História Contemporânea e pós-graduada em Gestão Escolar Integrada, que é orientação educacional, pedagógica e direção escolar. Isso, trabalhando lá no município, né? Trabalho no município de Nova Iguaçu, já há 15 anos, né, como professora de lá. E Wandelice, você também coordena o estudo bíblico infantil, juvenil, né? Na Sim. Igreja Missionária Evangélica de Caxias. Sim, há 20 anos trabalho com as crianças lá, a partir de 2 anos de idade até 11 anos de idade, na escola bíblica dominical, coordeno o trabalho lá. Que bom. Com as crianças. E a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre Sim, isso, né? vamos Porque falar, eu quero sim, que você compartilhe com o nosso público como é que foi teu encontro com Jesus, Wandelice. Eu tinha 16 anos, Claudete, quando aceitei Jesus, né? Eu era bem jovenzinha, vim de uma família bem, assim, tradicional, né? E uma amiga me convidou para ir, né, conhecer um grupo muito animado de jovem, né, que cantava, né? E eu, por curiosidade, fui até aquele local, que no caso era a Igreja Maranata, né? E chegando lá, eu fiquei assim muito encantada de ver, né, aquele movimento lindo, né, muito animado, muita alegria. E eu comecei a frequentar, né? E com o tempo, Deus foi trabalhando no meu coração e eu me decidi por Cristo. Primeiro você simpatizou. Simpatizei. Com o ambiente. Porque eu pensei que eu não tinha necessidade de Cristo naquele momento, por ser muito jovenzinha, né? Ser uma boa filha,
obediente. Eu não mato, não roubo, não sou malvada, não preciso de religião. Isso, não preciso de religião, porque eu me achava muito boazinha. Mas com o tempo eu fui entendendo, ouvindo a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus diz que todos pecaram, né? Se todos pecaram, então eu estava inclusa naquele todos também. É verdade. Entendeu? Até que uma manhã, ouvindo uma música bem conhecida, né? No dia de Santa Ceia, na igreja, e Deus falou de uma maneira muito especial comigo através daquele hino. Ali aconteceu, né, o meu encontro com Deus. Você pensou, eu preciso realmente de dizer para o Senhor, Jesus, eu te quero na minha vida. Verdade, foi aí que houve o encontro, aquela necessidade, né, veio bem assim, bem acentuada na minha vida. Porque apesar de eu me achar uma pessoa boazinha, né, que não precisava, mas no fundo eu tinha uma tristeza muito grande, né, eu chorava à noite às vezes, né, não sabia o porquê. Depois eu fui entender que realmente eu precisava de aceitar Jesus, né, era um vazio que eu tinha na minha alma, eu não entendia que era o vazio que eu tinha na minha alma. E isso Jesus foi uma veio bênção e preencheu. Você, né? Muito abençoador para a minha vida. Você ter entrado na idade adulta, saído da adolescência e entrado na idade adulta, vivendo com Cristo. Foram experiências lindas. Coisa lindas. formidável, né? Foi uma experiência linda, vivendo todas essas fases, né? Servindo a Deus, na presença. Fases que muitas vezes são difíceis e as pessoas até se metem em coisas assim, perigosas. Todas essas fases eu estava assim, sabe? Buscando a Deus. Que bom. Buscando a Deus. Agora, Wandelice, você então é coordenadora do estudo bíblico lá. Isso. Fala um pouco dessa importância de se criar as crianças com orientação cristã, com ensino cristão. A nossa sociedade hoje está se distanciando tanto do ensino cristão, não é verdade? Os pais procuram dar de tudo para os filhos. Mesmo as pessoas, às vezes, com dificuldade, até financeira, faz um parcelamento, um esforço para comprar um brinquedo eletrônico para o filho. Verdade. Como é que se chama? Um iPad ou coisa assim. A gente vê que cada vez mais cedo os jovens estão ganhando celulares. Então, os pais querem dar boas coisas para os filhos, mas está faltando aí a preocupação com o ensino religioso. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o que esse ensino religioso pode trazer no coração da criança e a partir de que idade? Bem, a partir de 2 aninhos de idade, né, a palavra de Deus já pode ser ensinada para a criança, né? A partir de 2 aninhos de idade, ela começa a entender o amor de Deus através do amor dos seus pais. A gente sempre faz um relacionamento, né? E a criança entende muito bem. Eu tenho a experiência de um menininho ele passou por essa classe, o Pedro, e um dia o pai dele falou bem assim, não faça isso, papai do céu. Vai ficar triste. Aí ele virou para o papai e falou, Deus é amor, porque ele tinha vivenciado uma série de lições falando do amor de Deus. Então, através dessa experiência, realmente eu passei a crer mais ainda, Interessante, né? O pai querendo botar um medo nele. Ele aprendeu. Ele aprendeu aquela série de lições da escola bíblica falando que Deus é amor. Todo domingo ele repetia o versículozinho falando Deus é amor. Isso ficou gravado no coração do Pedro. Coisa interessante. Pedro agora está com 6 anos, é um menino muito abençoado, tem aprendido a palavra de Deus, né? Então, o ensinamento da palavra de Deus, a educação cristã na vida de uma criança é muito importante, né? A sociedade fica, o próprio Estado, criando diversas leis, né? Até protegendo as minorias, minorias raciais ou minorias de tipo qualquer que seja de comportamento, mas na realidade esses valores de respeito, não é? Até as minorias, até as diferenças, esses valores são aprendidos na palavra de Deus. Na palavra de Deus, exatamente, Claudete, na palavra de Deus. Então, a família ela não pode, né,
estar só pautada numa lei. Ela precisa ter essa liberdade, né, de poder estar ensinando, né, os princípios segundo a palavra de Deus, né, para que essa criança seja um adolescente saudável, um cidadão de respeito e também saber respeitar o seu próximo. Verdade. O Brasil está precisando de pessoas que saibam que a corrupção é alguma coisa que desagrada ao Senhor. Desagrada a Deus, exatamente. Não é verdade? A falta de respeito uns pelos outros é algo que desagrada. A desonestidade também desagrada a Deus. Então, esse princípio cristão de querer acertar com Deus, isso está fazendo muita falta na nossa sociedade. Está fazendo e muita falta, né? Nós que somos professores seculares, né, vivemos isso muito, né? Cada dia mais você vê isso, né? Essa falta realmente que faz o ensinamento da palavra de Deus na vida de um adolescente, de uma criança. Que cria limites, né? Cria limites, que dá limite a ele, né? Por que ser bom? Por que não fazer isto ou não fazer aquilo? Não é? Princípios que a Bíblia ensina, né? Que são... Agora, você não acha que muitas vezes os pais estão transferindo, até alguns pais que são cristãos, eles transferem para a igreja essa responsabilidade? Isso, transferem sim. O que acontece, né? Com essa agitação do dia a dia, os pais acham que não tem tempo e né? Acaba transferindo isso para as escolas seculares e até dentro das igrejas também a gente podemos observar. Mesmo na escola secular, você que trabalha nessa área, aquela famosa cena do pai olhando os deveres de casa dos seus filhos, esclarecendo uma dúvida ou outra, isso está cada dia mais difícil, essa preocupação, essa participação. O aluno leva o material para casa e volta do mesmo jeito, você observa, até um bilhetinho você manda para o pai, você vê que o pai não leu, né? Ele não está envolvido na educação do filho. E a gente está vendo consequência disso na sociedade. Consequências seríssimas, né? Nesse ponto, né, a nossa igreja, né, ela tem uma estrutura muito boa, né, de escola bíblica dominical, né, para estar ensinando, usa toda uma pedagogia, né, uma didática muito boa, dividido por faixa etária, um material apropriado para cada faixa etária, desde o berçário até a fase adulta, né? Então, queremos convidar, né, você que mora próximo das nossas igrejas, leva o seu filho à escola bíblica dominical, dê oportunidade de ele conhecer a palavra de Deus, né, para ele ter um futuro melhor, segundo os princípios bíblicos, né, segundo os princípios de Deus. O que muita gente não sabe é que a igreja evangélica, ela tem um papel na educação fantástico, não é? Muitas pessoas não conhecem a história da Reforma Protestante, mas que foi na Reforma Protestante que o ensino se abriu mais. Antes, o ensino era muito restrito ou à nobreza ou então aos religiosos. O povo, de um modo geral, não tinha acesso ao estudo. Isso. Não é? E, nesse ponto, a Reforma Protestante, lá na Alemanha, que vai fazer 500 anos no próximo ano, uma das coisas até que Martinho Lutero determinou logo no início desse movimento foi que a educação estivesse acessível a todos. Como a Bíblia foi valorizada, todos precisavam saber ler. Verdade. Não só os nobres ou os religiosos, mas a população comum precisava aprender a ler e a escrever para ter acesso à palavra de Deus. Conhecimento bíblico, né, que na época não era possível. Não, era só restrito. Era restrito à igreja, né, os religiosos e os nobres. É verdade. Então, nesse momento em que, inclusive, a mulher também foi incluída nessa visão de ensino, inclusive as mulheres, porque as mulheres não aprendiam a ler. Isso daí se abriu um horizonte para o conhecimento humano fantástico. Verdade. Porque quando você começa a ler, você tem acesso não só à Bíblia, mas a tudo quanto é a literatura possível. Então, isso foi, assim, algo que a Reforma trouxe para a sociedade, né? Já há 500 anos atrás, e que as igrejas evangélicas hoje
também abençoa a nossa população. Verdade. Muitas igrejas que estão em áreas de baixa renda, aquele jovem ali, ele tem uma possibilidade de desenvolvimento. Eu digo que ler a Bíblia é aprender a interpretar textos. A Bíblia completa. Não é verdade? Verdade, é. Então, a gente precisa incentivar a nossa população, a nossa sociedade a frequentar a igreja com seus filhos. Tragam suas crianças para a igreja. Aprender a palavra de Deus. Você vai abençoar o seu Amém. adolescente, vai tirar muito adolescente aí da rua, de áreas conflagradas, e ele vai ser abençoado espiritualmente, mas também na vida profissional. Verdade, não é isso, pastora? Vandelice? Então, convidamos a vocês Mais pra uma vez, veja um dos nossos endereços. isso. E se não tiver nenhuma das nossas igrejas próximas do seu endereço, vá numa igreja evangélica próxima da sua casa que tenha um bom estudo bíblico. Vai abençoar a sua família. Amém. Prazer te ter aqui, Vandelice. Prazer também, Claudete. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. E você, amigo, você está vendo aí um telefone, ligue para nós, temos uma equipe aqui de voluntários que vai atendê-lo com muito carinho, mas continue ligado, o programa não acabou ainda, você vai escutar uma mensagem abençoada sobre Jesus, que tem transformado muita gente através da sua palavra. Fique ligado. Meus amigos, o livro de Atos, no capítulo 14, relata a primeira viagem missionária de Paulo. E essa viagem foi uma bênção. Foi uma viagem missionária que projetou Paulo, fez de Paulo, do ponto de vista histórico, como o maior evangelista de todos os tempos. A religião, vamos dizer assim, tem a sua figura top, que é o apóstolo Paulo. Assim como o esporte, o futebol no Brasil considera Pelé como a figura top, assim como a parte de escrita, a parte de literatura, considera Shakespeare a figura top, assim como na música, Bach e Beethoven são figuras top. Então, na religião, não se pode negar. O apóstolo Paulo é uma figura top. Ele se caracteriza como o mais importante evangelista de todos os tempos. Escreveu 2/3 do Novo Testamento. Então, com Paulo, a gente aprende algumas coisas. Nessa viagem missionária que ele fez, que foi um sucesso, que foi muito bem sucedida, alguns princípios, se você ler o capítulo 14, 15 do livro de Atos, você vai ver alguns princípios que transformaram Paulo num homem abençoado, num homem vitorioso. O primeiro princípio é que a gente não se deve ensoberbecer nas vitórias e nem se deve deixar abater nas derrotas. O primeiro princípio para você ser bem-sucedido na vida é: quando você tiver vitória, quando você estiver por cima, a sua empresa estiver indo bem, quando você estiver, em suma, com tudo certo, você não deve se tornar orgulhoso e soberbo, porque a vida é um suceder muito instável. E assim como a gente sobe, a gente pode descer. Por outro lado, quando acontece um revés, uma derrota, e você talvez tenha sido demitido ou perdeu o emprego, você também não se deve abater nestes momentos, porque existe sempre a possibilidade de o Senhor abençoar você e reverter você dessa situação difícil. Então, o primeiro princípio para se ser bem-sucedido na vida é não se deixar ensoberbecer nas vitórias e também não se deixar deprimir, ficar derrotado, se sentindo o fim da picada nas derrotas. A gente precisa manter aquela esperança de que Deus vai nos abençoar. O segundo princípio para a gente ser bem-sucedido na vida é que nós precisamos perseverar nos nossos planos. Paulo foi sucesso na viagem missionária dele porque ele perseverou, ele não jogou a toalha, como dizem no boxe, quando um pugilista, o treinador não quer que ele lute mais, joga a toalha, desiste. Não, ele perseverou. Você sabe
que na vida a diferença entre os derrotados e os bem-sucedidos são 5 minutos. 5 minutos que fazem a diferença entre o medíocre e aquele que tem sucesso na vida. 5 minutos mais de oração, 5 minutos mais de leitura bíblica, 5 minutos mais de tempo com a esposa, 5 minutos mais de cuidado com o filho, 5 minutos mais de atenção para consigo mesmo e com o seu corpo, com a sua saúde. 5 minutos mais que podem fazer a diferença entre o fracasso e a vitória. Porque muitas vezes o fracasso acontece porque a gente entrega os pontos cedo demais. A gente desiste cedo demais. Jesus não quer que você desista no primeiro problema, no primeiro drama, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo. Se você precisa entender que se os obstáculos vêm, é porque não existe vitória sem batalha. Não existe prêmio sem luta. Então, se você perseverar, Deus vai abençoar a sua vida. Talvez o seu casamento tenha fracassado porque você jogou a toalha cedo demais. Você desistiu cedo demais, quem sabe? Não é verdade? Thomas Edison, ele descobriu a lâmpada elétrica, ele teve mais ou menos 800 tentativas de fracasso. Não conseguiu, não dava certo. Ele poderia ter desistido na 799, mas ele foi em frente. E lá por volta de 800 vezes que testou a lâmpada, ele conseguiu o filamento de tungstênio com vácuo dentro da lâmpada e ele conseguiu uma lâmpada que ficou por horas acesa. Sucesso pela perseverança. Se você quiser ter vitória na vida, vitória no seu lar, vitória nos seus negócios, vitória na sua vida espiritual, você precisa ter perseverança. Outro princípio importante para a gente ser bem-sucedido na vida é que você não pode pensar que as bênçãos de Deus vão trazer para você vida mansa, vida tranquila, vida sem problema. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, viagem que ele foi um tremendo sucesso, ele teve diversos obstáculos, diversos problemas, até gente querendo matá-lo e ele ter que fugir. Mas isso fez com que ele não deixasse os seus alvos de segundo plano. Ele perseverou. Não pensa que as bênçãos de Deus têm como consequência só vida mansa, só tranquilidade, só sombra e água fresca. Não. A luta continua, os problemas persistem, a vida é uma luta, a vida é um suceder de batalhas a cada instante, mas você precisa entender que quando nós estamos movidos por uma intenção nobre, por princípios corretos, obedecendo a palavra de Deus, sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, naquilo que nós podemos dar a Ele o primeiro lugar nas nossas vidas, você poderá contar sempre que Deus vai abençoar a sua vida. Que tal? Outro princípio importante para a gente ser bem-sucedido na vida é que a gente não deve encarar as derrotas, os retrocessos, como fracasso, e sim oportunidade para recomeço. Essa é a grande diferença daqueles que constroem uma vida abençoada. Eles passam por problemas, mas eles encaram os problemas como oportunidade de vencer, oportunidade de transformar a situação, oportunidade de fazer com que as coisas mudem e ele passe a ter vitória. Jesus Cristo nos ensina essas maravilhas de comportamento. A palavra de Deus não é só para aquela velhinha que está no final da vida, com medo de morrer, e aí fica fazendo oração, porque está com medo da morte. Não,
A palavra de Deus, a vida com Deus, nos incita, nos ensina a viver uma vida abundante, a buscar as coisas lindas que Deus tem para nós, a felicidade, o gozo, a alegria, a vitória, o equilíbrio, a família abençoada. Essas bênçãos, meu filho, são para você, são para aqueles que buscam o Senhor, aqueles que querem ser bem-sucedidos, não só lá no céu, mas a partir de agora, na vida. O Evangelho veio para transformar derrotados em homens e mulheres abençoados e abençoadores. Nós estamos nesta emissora há 10 anos, todo sábado às 8h30. Qual a nossa finalidade aqui durante todo esse tempo? Nós não viemos pedir seu voto. Nós não viemos para falar que você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico, que não é nada disso. Nós viemos aqui para dizer para você que se você se pautar pelos princípios da palavra de Deus, se você começar a obedecer o Senhor Jesus, a se juntar a uma comunidade espiritual que traga para a sua vida um sentido de nobreza, um sentido de ajuda, um sentido de equilíbrio espiritual, Deus vai tirar você dessa vidinha triste, medíocre, cheia de doença, cheia de negativo, e vai transformar você numa pessoa admirável, num homem e numa mulher de Deus cheios do Espírito Santo. É isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Nós da Maranata queremos convidar você para se unir a nós, uma comunidade que busca fazer a vontade de Deus, que busca permitir que o Espírito Santo tome conta de nós, mude nossos conceitos de vida, faça de nós pessoas diferentes, transformadas, cheias do Espírito Santo. Que tal? Você não gostaria de se juntar a nós? Pois olha, tem um telefone aí aparecendo, telefona para nós. Há um grupo de homens e mulheres que está interessado em orar por você, abençoar sua vida, dar a você um norte, dizer, olha, o que você precisa fazer? Procura uma igreja evangélica. A Maranata tem pelo menos 14 endereços espalhados na cidade, certamente um deles é perto da sua casa. Esteja conosco, amanhã nós teremos uma reunião de louvor abençoada, cheia do Espírito Santo. Você vai começar a viver uma nova realidade, uma realidade que vai fazer de você um homem bem-sucedido, um homem abençoador. Vamos orar? Juntos, nesse momento, nós cremos que a oração muda as coisas, a oração quebra cadeias, a oração expulsa os espíritos malignos e faz de nós homens e mulheres abençoados, cheios da presença de Jesus. Vamos orar, meu amigo, minha amiga. Meu Deus, meu Pai, Tu conheces este homem que está me ouvindo agora, Tu sabes os seus dramas, os seus problemas, Tu conheces esta mulher, suas lutas, aquilo que tem tirado a sua alegria, a sua felicidade, as situações de tristeza, de desespero que ela possa estar passando, mas Tu és o Deus do recomeço, Tu és o Deus da nova oportunidade, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus de uma porta que se abre onde ninguém mais gostaria de abrir portas, Tu és o Deus que ainda abre as nossas portas. Por outro lado, Tu és o Deus que fecha algumas portas que precisam ser fechadas, algumas situações difíceis, negativas, que Tu queres transformar, mudar, tirar essa pessoa dessa situação. Meu Deus, opera um milagre na vida desse homem, dessa mulher, faz dele um homem novo, uma mulher nova, um coração novo, um propósito novo, um alvo novo, uma fé nova. Faz isso na vida desse homem, meu Deus. Eu te oro em nome de Jesus, crendo que Tu o amas mais do que ele pensa, mais do que ele pode imaginar. O Teu amor vai até ele e transforma a sua vida, faz dele um homem novo, com um novo começo, com uma nova trajetória de vida. Eu oro por ele, porque um dia Tu também abençoaste a minha própria vida, eu também fui alvo do Teu amor, eu gostaria que Tu abençoasses esta vida. Oramos em nome de Jesus. Deus o abençoe, até o próximo programa, no próximo sábado, sempre neste horário. Eu espero que você tenha uma semana abençoada. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Paulo César Brito, desejando a você uma semana cheia de bênçãos e de consciência política para fazer da nossa cidade uma nova cidade
uma nova cidade abençoada. A Deus abençoe a população do Rio de Janeiro nesse dia de votação amanhã. Em nome de Jesus. Amém.